dele, meu Deus, que todos que vieram aqui pedir em suas orações, que recebam em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Vocês também que nos assistem também pelas redes sociais, a paz do Senhor. Eu quero que os irmãos estejam abrindo a palavra do Senhor que está no livro de Juízes, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 5 e 6. Amém? Assim diz a palavra: e fez descer o povo às águas. Então o Senhor diz a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porá a parte. Mas como também todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelho a beber as águas. Amém? Pode sentar. Nessa palavra nós vamos falar um pouco de Gideão. Gideão estava no campo trabalhando com o pai dele. E o Senhor envia um anjo a Gideão e começa a falar com ele. Mas Gideão também começa a questionar Deus: Senhor, por que nós estamos passando por isso? Por essas lutas, por essas dificuldades? Porque nesse momento a gente também fazemos a mesma coisa. Por que nós questionamos a Deus tantas coisas? Às vezes nós ficamos falando com ele: Senhor, por que isso está acontecendo? Por que isso, Senhor, está acontecendo na minha vida? Se eu tenho orado ao Senhor, se eu tenho servido a Ti e tenho passado por tantas provações. E o anjo foi ali para escolher ele: você vai levar esse povo do Midianita, esse povo que está oprimindo o meu povo. Então ele dá uma ordem a Gideão: Gideão, derruba os Baals que ali estão edificados, porque eles adoram aqueles deuses, mas eu quero que você derruba, acaba com aquele ídolos que ali estão. Então ele foi à noite, porque foi o melhor horário que ele achou de fazer aquilo, e ajuntou 10 servos e foi fazer aquilo que Deus mandou. E ele ali derrubou tudo que tinha ali. Ele tirou tudo aquilo que não era de Deus. Então, naquele momento que ele fez isso, ele fez um holocausto para o Senhor, um sacrifício, aonde ali ele levou os alimentos e colocou diante do Senhor. E o anjo do Senhor, com um cajado na mão, tocou naquele holocausto e fez consumir aqueles alimentos. E depois ele ali sumiu. Aí Gideão viu que era um anjo de Deus que estava falando com ele. Então, como Deus nos escolhe, às vezes nós questionamos: por que eu? Tantas pessoas, às vezes qualificadas, às vezes pessoas muito melhor do que eu. Mas eu falo para você que Deus não olha por pessoas que são melhores, mas Ele olha por qualidade. Ele olha dentro do teu coração, sua humildade. Então ali ele também pergunta ao Senhor: se o Senhor é Deus, eu quero que o Senhor me prove. Às vezes nós devemos também fazer prova do Senhor. Ele fala: faz prova de mim. Então ele fala: Senhor, eu vou colocar essa lã aqui fora. Se essa lã estiver molhada, eu quero ver que a terra também esteja seca. E ele deixou ali a noite toda. E de manhã ele levantou. Ele pegou aquela lã, espremeu aquela água numa taça, mas a terra estava seca. Senhor, mais uma vez eu te peço, eu quero que agora a terra esteja molhada, mas agora eu quero que a lã esteja seca. E ficou aquela lã a noite toda. Então ali Deus proveu mais uma vez. A lã estava seca, mas a terra estava molhada, porque o poder de Deus é grande.
Porque o poder de Deus, ele trabalha no impossível. Ele trabalha naquilo que você não pode fazer. Então assim é nossas vidas também. Nós devemos questionar Deus, sim, porque Ele também permite. Senhor, quantas bênçãos que nós vemos os testemunhos, quantas provas nós vemos os irmãos contar aqui, porque isso é fé, isso é acreditar. Mas ele precisava ter fé naquilo que o Senhor estava mostrando, não porque ele não tinha fé, porque ele orava ao Senhor, ele servia o Senhor. Mas ele sabia que o povo que estava diante dele era muito maior que o povo de Israel. A palavra diz que o povo ali era que nem um enxame de gafanhoto. Os animais eram que nem areia do mar, tanto que tinha os midianitas junto com aqueles que ali estavam com eles. Mas o Senhor, ele trabalha de uma forma diferente. Porque ele, naquela hora, ele coloca diante do Senhor: Senhor, eu sou o menor da minha casa, e o Senhor vai me escolher eu. Então ali ele leva aquele povo para aquele riacho, para que ali Deus escolhesse aqueles que ele queria. Foram 25 mil. Ele falou: aqueles que são tímidos e medrosos pode se retirar. E dali foi saindo, e ficaram 10 mil. E ali eles começaram a beber. Esse aí se separa para um lado, esse aqui se separa para o outro. É a mesma forma o dia que o Senhor Jesus vai separar o povo dele. Aqueles que vão subir vão estar à direita, mas aqueles que não vão subir vão estar à esquerda. Da mesma forma, por isso que nós devemos estar em comunhão com Deus o tempo todo, para que o dia do Senhor separar, nós alcançamos salvação e eternidade. Então ali Deus trabalhou, escolheu ali 300 homens. Mas se você for olhar, 300 homens é pouco, né? Por isso que eu falo que Deus não trabalha com quantidade, Ele trabalha com qualidade. Deus não olha números, mas Ele olha aquilo que Ele escolhe. E Ele vê aquelas pessoas, aqueles homens, que eram homens fiel, homens que estavam ali dispostos a servir Ele, homens que não tinham timidez, homens que não eram medrosos. Assim nós também devemos ser. Nós devemos das circunstâncias, devemos das lutas. A gente não precisa ter medo ou timidez contra as nossas lutas, mas nós temos que enfrentar nossas lutas de coração aberto, porque sabemos que Deus está conosco. Então Gideão sabia que Deus estava com ele, porque Gideão sabia que Deus já tinha livrado o povo de Israel de tanta luta, de tantas dificuldades. E eu fico pensando, gente, como é que aquele povo era escolhido, mas como é que aquele povo dava trabalho ao Senhor, né? Quantas vezes que Deus libertou aquele povo, mesmo assim aquele povo saía da presença de Deus. Por isso que hoje eu entendo que quanto mais você estiver na presença, mais você vai ver as maravilhas de Deus. Quando você estiver na presença de Deus, pode vir a luta que vier, que você vai superar. Por isso que ali, Gideão era um homem que foi preparado pelo Senhor na eternidade. Ele estava ali trabalhando com o pai dele humildemente, porque Deus escolhe os humildes. Deus não escolhe os doutores da lei, não escolhe aqueles que estão acima, mas Ele escolhe aquele que Ele vai capacitar. Então Deus capacita em meias batalhas. Esse é o tema que nós hoje estamos falando. Ele está capacitando cada um de vocês, não importa a luta que você passa, não importa a dificuldade que você tem passado, mas Deus está te capacitando nessa noite cada dia mais. Deus Ele já sabe da tua luta, Ele conhece a tua luta, mas a tua luta é menor que nosso Deus. A tua luta é menor que todas as coisas, porque o Senhor é muito maior. Porque através da vida do Senhor Jesus, quantas coisas o Senhor Jesus passou nessa terra, quantas dificuldades Ele também passou, mas Ele tinha a presença de Deus no coração, Ele tinha Deus no coração, porque Ele se fez homem, como você fez, se passamos, porque sabemos que Jesus tinha que vir como homem, para nos mostrar que Ele ia vencer o mundo. Assim, a gente também temos que vencer as nossas dificuldades, nossas lutas. Às vezes nessa noite você está aí, te perguntando nessa hora: Senhor, por que isso está acontecendo? Por que no meu trabalho estou tendo luta? Por que na minha casa estou tendo luta? Por que na minha família estou tendo luta? Mas às vezes as lutas estão vindo para te fortalecer.
Às vezes a luta vem para a sua vida, você reconhecer, meu Deus está comigo, meu Deus, Ele está reinando na minha vida. Assim era Gideão, Deus estava reinando através da vida dele. Aquelas pessoas que não quiseram ter uma vida com o Senhor, Ele separou, mas aqueles que estavam dispostos a batalhar para buscar a vitória, foram só 300, mas foram homens capacitados pelo Espírito Santo. E da mesma forma, aqueles homens foram ali para aquele arraial, e Gideão separou um grupo de 3, que era de 100 cada grupo. E ele falou, tudo que eu fizer, vocês fazem o mesmo. Então eles começaram a tocar as trombetas. E aqueles homens, quando ouviram aquelas trombetas tocar, uns começaram a correr de medo, outros começaram a lutar entre si e começaram a matar eles próprios. Gideão não usou nenhuma espada contra aquele povo ali. Só a presença de Deus, só o Senhor operou ali grandemente contra aqueles midianitas. E aqueles que fugiram, Gideão deu uma mensagem para o povo de Israel, as tribos, para não deixar eles passar o Jordão, que quando eles chegassem ali, era para matá-los. E eles ali pegaram os 2 príncipes que eram daquele reinado, e ali Gideão matou aqueles príncipes. Porque Deus dava ordem, aqueles que não eram dele, ele mandava matar, porque não era do povo do Senhor. Aquelas pessoas que não viviam a presença do Senhor, era um povo que sempre estava querendo tomar o que é de Israel, era um povo que queria tomar tudo aquilo que era de Deus. Então Deus sempre estava operando. Às vezes você está passando por dificuldade, porque o inimigo está querendo tomar alguma coisa preciosa na tua vida. Às vezes você está passando por essa luta, porque o inimigo, ele quer te tomar aquilo que Deus está te dando. Porque a palavra do Senhor, ela é forte, a palavra do Senhor, ela nos sustenta, a palavra do Senhor é tudo que nós precisamos. Por isso que nós devemos sempre olhar para a palavra, orar ao Senhor o tempo todo, porque sabemos que todos os dias nós temos lutas, todos os dias nós temos dificuldade, mas sabemos que quando o Senhor está conosco, a vitória ela vem. E Deus sustenta você nas dificuldades, ou quando você também não está na dificuldade, Deus está com você todo o tempo. Porque o Senhor, Ele não fecha os olhos, Ele está com o olho aberto 24 horas. Ele está olhando para você, Ele está com a mão dele estendida para a sua vida e para a minha vida. Então nessa hora eu vejo que Gideão, ele nos mostra que você não é incapaz de fazer a obra de Deus, você não é incapaz de trabalhar para Deus, mas deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus usar você como instrumento, deixa Deus fazer você de um vaso, como Ele fez naquele vaso com o oleiro ali, preparando aquele vaso. O vaso não estava vazio, mas Ele enche você, Ele deixa você cheio do Espírito Santo, Ele deixa você cheio de sabedoria, Ele deixa você cheio de revelação. Ontem a palavra do estudo falou sobre os dons, como é que os dons ajudam a igreja, como é que os dons espirituais, trabalhando nas nossas vidas, nos ajudam, mas ajuda a igreja. Por isso que nós devemos servir o Senhor, para que Ele opera tudo em nós, com decência, com obediência a Ele. Mas também a palavra de Gideão também nos ensina que o primeiro ponto, ele era humilde. Nós devemos ser humildes diante do Senhor. O Senhor, Ele olha a humildade, porque o Senhor Jesus fala, seja como eu sou, humilde e manso de coração. Porque o Senhor Jesus, Ele era humilde. Então quando você é humilde, Deus trabalha na sua vida. Quando você é humilde, você coloca à disposição a Deus. Você não coloca para se gloriar, mas você está na dependência de Deus. O segundo, ele tinha precaução. A gente também tem que precaver devido às coisas, porque ele tinha uma preocupação, porque sabia se era Deus de Israel que estava falando com ele. Ele tinha preocupação para saber que Deus estava operando na vida dele. Nós também devemos fazer a mesma forma. Ele tinha preocupação por causa daquilo que ele estava passando, porque ele queria saber que o Deus de Israel estava com ele. O terceiro ponto, ele tinha espiritualidade. Quando você está na presença do Senhor, você tem que estar na espiritualidade. Ele andava com o Espírito Santo, ele era movido pelo Espírito Santo, ele falava através do Espírito Santo. Então assim é a mesma forma,
é eu e você, nós devemos deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. O quarto, ele era obediente. É isso que o Senhor nos cobra muito. Seja obediente. Seja obediente àquilo que eu tenho falado. Que quando você obedece a Deus, nada vai dar errado. Quando você obedece a Deus, tudo vai dar certo. Mas nós devemos obedecer a Deus, assim como Gideão. Ele obedeceu a Deus, aquilo que Deus estava falando com ele. E outro, quinto ponto, ele tinha inspiração divina. Olha para você ver a inspiração de Deus na vida de Gideão. Mas ele era inspirado pelo Espírito Santo. Ele era movido pelo Espírito Santo. Ele tinha inspiração do Senhor para fazer aquilo que era vontade de Deus. É essa inspiração que nós devemos procurar do Senhor. Ser com essa inspiração fortalecido pelo Senhor. O sexto, comunhão com Deus. Se você não tiver comunhão com Deus, como é que você vê essa batalha? Nós devemos ter uma comunhão com Deus. Devemos sempre estar na obediência e na comunhão com o Senhor, na santidade com o Senhor. Porque Gideão naquele momento ele estava em santidade com o Senhor. Porque Deus visita aquele que tem santidade, aquele que ora, aquele que busca. Hoje nosso culto é culto de oração. Que quanto mais você ora, mais você recebe. Quanto mais você busca, mais você vai ter vitória. A sétima ponto, que é o último, você tem que ser leal a Deus. A lealdade a Deus é muito importante. Você tem que ser leal a Ele a todo tempo. E quando você seja leal com o Senhor vai operar maravilha na sua vida. Às vezes você está aí, às vezes buscando algo que às vezes que não seja a vontade de Deus. E nós temos que saber que às vezes a vontade de Deus é muito maior que a minha vontade, que a sua vontade. E nós devemos deixar Deus operar nas nossas vidas, assim como Gideão deixou que o Senhor operasse. Ele só tinha 300 homens, contra um exército grande. Mas aqueles 300 homens foi suficiente para derrotar aquele povo. Porque o Senhor, Ele olha para o coração de cada um. Deus olha para o seu coração. Ele olha para a sua vida, Ele sabe o que você precisa. Ele conhece as suas necessidades. Gideão, ele sabia que Gideão precisava. Então ele enviou recursos a Gideão. Eu sou contigo, Gideão, mas eu vou entregar esse povo nas tuas mãos. Então a tua luta, o Senhor conhece. Deixa na mão do Senhor, o Senhor opera. Eu sei que às vezes, Senhor, eu sou fraco na minha fé. Às vezes, Senhor, eu não consigo, mas deixa Deus trabalhar. Gideão, ele deixou o Senhor trabalhar na vida dele. Deixou ele operar na vida dele. Porque ali o povo foi liberto. Ali o povo do Senhor foi vitorioso. Porque você buscando na palavra do Senhor, todo momento Deus deu a vitória ao povo dele. E eu sei que o Senhor sempre vai dar vitória a nós. Porque as lutas elas vêm para que nós fortalecemos no Senhor. Que quando você está na luta, você vai lembrar, eu tenho que buscar o meu Deus. Porque essa peleja ela é grande, mas maior é o meu Deus. Mas o Senhor, Ele está operando em cada um aqui nesse momento, mas de uma forma diferente. Gideão, ele trabalhou de uma forma. Daqueles 300 homens também ele trabalhou de outra forma. Mas aqueles homens estavam dispostos a fazer a vontade de Deus. E hoje você tem que colocar diante de Deus, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero que o Senhor, meu Pai, me faça ser como Gideão foi. Para trabalhar na tua obra, para fazer mais de ti. Para, meu Pai, para ganhar vida, para ganhar alma para o Senhor. Porque o Senhor Jesus não morreu em vão. Ele derramou o sangue dele, mas não foi em vão pela minha vida nem pela sua vida. Às vezes nós colocamos tanta dificuldade, porque às vezes nós não estamos olhando para o céu, aonde veio o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor. As nossas lutas só serão ganhas quando você colocar o Senhor, assim como o Senhor estava na vida de Gideão. Porque Gideão era simples, era humilde. Então, assim nós devemos ser diante do Senhor, apresentar disposto, Senhor, me usa-me, eis-me aqui, faça de mim, meu Pai, o que o Senhor quer, faça de mim, meu Pai, aquilo que é o instrumento nas tuas mãos, usa a minha boca, Senhor, usa a minha vida, Senhor, porque o Senhor vai te honrar, o Senhor ele também, através da sua vida, ele também vai ser honrado, porque Gideão ele honrou o Senhor,
através daquele momento ali, ele estava honrando a Deus. Não estava honrando o povo, mas sim o Senhor. Porque aquele povo sofreu muito, sim. Mas Deus deu livramento, Deus deu refrigério, deu consolo. E você também tem o refrigério do Senhor, você tem o consolo do Senhor. Você tem uma vida de paz com o Senhor. Mas como é que eu consigo a paz com o Senhor? É quando eu busco a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, quando você abre, ela começa a falar. E a palavra do Senhor, ela fala com a gente todo momento. Que seja no louvor, que seja na palavra. Até na sua oração Deus fala com você. Às vezes você não pensa assim, eu não sei orar, às vezes eu fico meio tímido. Mas quando você deixa o Espírito Santo trabalhar, eu também era assim. As pessoas pediam, ora, eu também tinha vergonha. Eu tinha timidez. Mas depois o Espírito Santo trabalhou na minha vida, Ele tirou essa timidez de mim. Porque Deus não agrada daqueles que são tímidos, mas a Deus agrada daqueles que estão dispostos. Assim como Gideão estava disposto a trabalhar na obra do Senhor. Assim como Gideão, ele entregou a vida para salvar aquele povo ali, para libertar aquele povo através do Senhor. E quando o Senhor vai falar com você, Ele está enviando um anjo dele para estar ali com você. Senhor, nesse momento Ele está acampando os anjos para guardar você e a sua família. Não importa a distância que está a sua família, mas os anjos do Senhor já estão lá, porque você está buscando para a sua família. Deus está trabalhando no seu coração nessa hora. Essa é a mensagem do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor.